Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos aprendendo sobre a carta de Paulo aos Filipenses e nós estamos chegando no finalzinho já. Estamos no capítulo 3 e nós temos muita coisa para aprender ainda. O que nós já vimos até aqui, né? Nós já vimos que a igreja de Filipos ela não era perfeita, embora ela fosse muito amada, né? Ela precisava vencer os seus defeitos e continuar unida como uma só mente e alma, tendo o mesmo modo de pensar. Eles deveriam se colocar humildemente, né, a serviço de Deus, servindo ao próximo. O maior exemplo que eles poderiam ter é o do próprio Cristo, que a si mesmo se esvaziou, renunciando sua condição favorável à lei divina e tomando a culpa pelos nossos pecados. Cristo também renunciou à sua riqueza e tornou-se pobre. Muitos. O maior exemplo é Cristo. O maior exemplo que todos nós temos é Cristo e devemos imitá-lo, pois essa é a regra de vida, essa é a regra da vida cristã. Lembra que ser cristão significa isso, ser um pequeno Cristo. E por que isso tudo? Por que devemos fazer isso? Porque é para a glória, é o caminho para aquela verdadeira glória pela qual Deus mesmo é glorificado. Fazer isso tudo, ter o Cristo como exemplo, glorifica a Deus. É o caminho para a glória do próprio Deus. Dito isso, né? Paulo ele passa a exortar para um desenvolvimento constante da salvação dos filipenses. Algo que seria extremamente penoso, né, e impossível de ser realizado se isso ficasse à mercê de homens falhos, pecadores. Se o desenvolvimento da salvação dependesse unicamente daqueles homens de Filipenses e, consequentemente, de nós, seríamos falhos, acabaria. Mas Paulo ele vai dizer que isso se torna possível, que o desenvolvimento da salvação se torna possível. Olha bem no que ele fala, porque é Deus a quem efetua tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É uma obra divina. E preste atenção, ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em cada um de nós, até o dia de Cristo Jesus. E o propósito ensinado pelo apóstolo para o desenvolvimento dessa salvação é para que os crentes fossem como luzeiros no mundo, né? Luzeiros no mundo entregue à escuridão. Que eles fossem filhos de Deus, inculpáveis, uma geração incorruptível no meio de uma gente tão corrupta. Eles seriam alguém iluminando o caminho que leva a Cristo. Bom, os filipenses ouviram isso tudo, aprenderam isso tudo. E agora, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Bom, a resposta do apóstolo é simples. Vão e colocam em prática tudo isso. Vivam desse modo, vivam dessa forma. É como se os filipenses tivessem lido essa carta, chegado até o final e falado assim, bom, nós já sabemos a quem devemos imitar, nós já sabemos o que devemos fazer e para que devemos fazer tais coisas. E agora? E agora? Paulo está falando assim, olha, pratiquem. Os capítulos finais da carta são como um apelo do apóstolo, né, para que os filipenses vivessem tudo o que ele havia ensinado até então. No encerramento do segundo capítulo, né, que nós vimos semana passada, Paulo fala de Epafrodito. Epafrodito foi um líder da igreja de Filipenses que provavelmente foi o responsável por levar as doações da igreja até Paulo em sua prisão em Roma. Né? E é possível que Epafrodito tenha relatado para Paulo a situação da igreja, né? Como ela estava, como ela vivia, como ela estava se portando na ausência do apóstolo, né? E como falsos mestres haviam importunado os crentes com ensinamentos que são contrários à fé cristã. Paulo responde agora a esses inimigos.
ele adverte a igreja agora contra esses inimigos. Mas antes ele deixa uma rápida, mas uma muito importante recomendação. Ele diz o seguinte: alegrem-se no Senhor. Vou repetir: alegrem-se no Senhor. A vida cristã, meu querido, é de constante alegria. Alegrem-se, então, não nas circunstâncias, não nas conquistas da vida, não no momento favorável, mas alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor, somente nele, na união com ele e unicamente na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E não no que o homem pode ou queira contribuir para a sua salvação, né? Os crentes, eles devem reconhecer a sua unidade em Cristo e não deveriam permitir que ela fosse abalada pelos inimigos. É interessante que Paulo, ele não considera isso cansativo, repetir isso mais uma vez, né? Ele praticamente repete o que já havia escrito nos capítulos 1, no capítulo 1 e no capítulo 2. Né? Só que agora ele vai dar nome aos adversários. Ele vai dizer quem são esses adversários. Quando ele falava lá no capítulo 1 que os crentes deveriam batalhar juntos, unidos na fé cristã, pela fé cristã, agora ele vai repetir isso e vai dar o nome aos bois. Vai dizer quem são esses inimigos. Hendrickson vai dizer que vai chamar esses inimigos de dois. Né? São dois inimigos. São os judaizantes e são os sensualistas. Nós vamos ver bem cada um desses dois inimigos e como Paulo fala contra cada um deles. Mas eu queria concluir essa parte dizendo o seguinte, que para viver a vida cristã de plena alegria, de paz incrível, de constante felicidade, é preciso ter cuidado com os inimigos da fé. Para viver uma vida cristã de plena alegria, é preciso ter cuidado com os inimigos da fé. Cuidado, cuidado, cuidado. Assim, Paulo inicia a sua advertência contra o primeiro grupo de inimigos, os judaizantes. E a repetição da palavra aqui, cuidado, ou em outras versões, acautelai-vos, né? Ela não é um erro gramatical ou não foi algo feito despretensiosamente. A tripla repetição, ela é um recurso retórico muito utilizado nos escritos antigos. Eles serviam para enfatizar uma ideia. Lembra, a gente canta até o hino no número 11, vai repetir 3 vezes: Santo, Santo, Santo. É porque quer dizer que Deus é santíssimo, né? É mais ou menos isso, é mais ou menos essa ideia. É enfatizar isso, é enfatizar algo, né? Aqui em Filipenses, né, as 3 palavras, elas são, por assim dizer, Hendrickson vai dizer isso, que elas são como batidas de um martelo, né? Para chamar a atenção da igreja, a fim de que eles entendam que eles precisam tomar cuidado com os prejuízos espirituais e imorais. Cuidado, cuidado, cuidado. A preocupação de Paulo ela era pela pregação de inimigos do verdadeiro evangelho, né? De inimigos que pregavam que o evangelho, a salvação, ela não vinha unicamente exclusiva de Jesus, tinha outros meios para a salvação. Não apenas por Cristo, mas outros meios também para contribuir com a salvação. Então ele vai usar de 3 palavras aqui que vai destoar um pouco de todo esse ar amoroso que tem a carta. A carta ele tem um ar tão bonito, Paulo fala tão bem dos irmãos da igreja de Filipenses, mas agora, quando ele vai falar sobre um inimigo à fé cristã, um inimigo que está deturpando o evangelho, ele é incisivo, ele usa de insultos contra essas pessoas. Ele vai dizer o seguinte, olha, eles são cães, eles são maus obreiros, eles são a falsa circuncisão. Uma melhor tradução para a falsa circuncisão seria eles são a mutilação, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Hendrickson afirma que esses insultos a que Paulo profere se referem aos judaizantes. E aí você me pergunta, quem são esses judaizantes? Judaizantes são os judeus que realmente tinham se convertido a Cristo, tinham confessado a Cristo como Senhor e Salvador, né? mas eles insistiam
em que para se obter a salvação, né, pelo menos a salvação plena, é isso que eles pensavam, é dessa forma que eles pensavam, né, era necessário que todos, seja gentio ou judeu, guardassem a lei de Moisés, e principalmente com ênfase especial para a circuncisão. A estes, Paulo chama de cães. Cães para os judeus era um insulto pesado. Era um insulto pesado, porque os cães eram considerados um animal impuro, não servia nem para alimento, nem para sacrifício, né? E além disso, eles eram sinônimos de uma impureza, de uma imoralidade, de uma impureza sexual. Esses cães, eles são maus obreiros também, pois proclamam um evangelho diferente, diverso, que realmente destrói a fé dos gentios, né? Faz dos gentios não candidatos aos céus, mas pessoas iludidas, pessoas sem alento, a caminho do inferno. Em vez de cooperar para a boa causa, esses cães maus obreiros, eles prejudicam. Eles desviam a atenção de Cristo e da sua redenção perfeita e fixam em rituais ultrapassados, né, e obras humanas, insistindo sobre a sua perpetuação e aplicação. Eles achavam importante, eles entendiam que era necessário a circuncisão, sem a qual não haveria salvação. Paulo continua então fazendo um jogo de palavras contra isso. Paulo é muito interessante esse jogo que Paulo faz. Para falar desses inimigos, ele vai falar da falsa circuncisão, que, como eu já disse, é melhor traduzida por uma mutilação. Isso e aí é o que o comentarista diz, né? A mutilação parcial em nome desdenhosamente dado aos que apenas cortavam o prepúcio do corpo, né? Porém não o coração. Eles apenas... a circuncisão era um nome assim, dado para aquelas pessoas que apenas marcavam a carne, mas não marcavam o seu coração com o verdadeiro Cristo, com Cristo Jesus, né? O apóstolo ele vai contrastar então as palavras mutilação e circuncisão. Ele vai dizer o seguinte, que a mutilação, que você vai entender esse trocadilho de palavras que ele usa, né? O grego para mutilação que ele utiliza se expressa katatame, né? No verso 3.2 ele vai falar sobre isso, né? Cuidado com os da mutilação, o katatame. E ele vai contrastar, Paulo vai contrastar essa palavra com a verdadeira circuncisão, que no grego tem a pronúncia de peritane. Então, a falsa circuncisão, a mutilação, a katatame, em contraste com a verdadeira circuncisão, a peritane. Veja o que Hendrickson vai dizer, né? Só abrir um parênteses, já falamos aqui, e falamos em todas as aulas, nosso estudo é baseado, né, no comentário do Dr. William Hendrickson, feito a carta de Paulo aos Efésios e Filipenses, publicado pela editora Cultura Cristã, e também em cima do livro, baseado no livro do comentário também de Filipenses, do Dr. Russell Shedd, né, Alegrai-vos no Senhor, que é o comentário de Filipenses. Nosso texto ele é basicamente em cima desses dois autores. Tá? E Hendrickson vai dizer o seguinte, que a circuncisão meramente do corpo, especialmente quando esta é efetuada e defendida por aqueles que professam crer em Jesus como Salvador, é pior que inútil. É uma verdadeira mutilação, uma cirurgia externa, uma destruição espiritual. Pois se alguém recebe essa espécie de circuncisão, Cristo de nada lhe aproveita. Estará mais distante de Cristo como jamais esteve antes. Nós, os cristãos, tirados dentre os judeus e gentios, somos os verdadeiros e únicos circuncisos. O judeu não é melhor que o gentio. E aí tem o texto de Paulo, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus e são sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Hendricks continua dizendo o seguinte, que esta igreja judaico-gentílica, na qual nem circuncisão, nem incircuncisão tem qualquer valor, é o Israel de Deus. Todos quantos pertencem a esta igreja têm por pai a Abraão. O muro divisório que separava judeus e gentios foi completamente quebrado e derrubado. Jamais será reconstruído. Por meio de Cristo, em um só Espírito, ambos têm acesso ao Pai. O contraste que Paulo está fazendo aqui entre a falsa circuncisão, os da mutilação, ele é colocado quando ele fala também sobre a verdadeira circuncisão. E quem são esses da verdadeira circuncisão? O texto de Paulo ele é bem bonito e é bem explicativo. Ele vai dizer que os da verdadeira circuncisão são os que adoram a Deus no Espírito. São os que adoram a Deus direcionado pelo Espírito Santo. Isso emana do coração e não é afetado por considerações físicas. Né? Não interessa se você foi circunciso ou não. O que interessa é que é o Espírito que te direciona a adorar a Deus. É o Espírito Santo que te leva a isso. Além disso, a verdadeira circuncisão somos nós, os que adoram a Deus no Espírito e gloriam-se em Cristo Jesus. Os que assim se gloriam, eles descansam inteiramente em Cristo Jesus, o Salvador ungido, em sua pessoa e obra. Gloriam-se em sua cruz. Isso é na expiação de Cristo, como a única base para a sua salvação. Eles não dependem de mais nada, não dependem de mais ninguém. Eles gloriam-se em Cristo Jesus, aquele que é o único e suficiente. O único e suficiente. E além disso, os da verdadeira circuncisão não confiam na carne. A carne é qualquer coisa à parte de Cristo, sobre a qual alguém baseia a sua esperança de salvação. No presente contexto aqui, né, se refere meramente às vantagens humanas do caráter cerimonial, hereditário, legal e moral. Paulo vai falar sobre isso nos versos 4 e 6, quando ele vai defender a sua situação. É simplesmente o eu carnal visto como base de segurança eterna. É interessante quando a gente vê isso nas igrejas hoje em dia. Muitos, como eu, nasceram e foram criados na igreja. E muitos utilizam essas circunstâncias para se achar melhor ou superior ou merecer alguma coisa. Não, mas eu nasci na igreja. Não, mas o meu pai é pastor, o meu pai é presbítero. Não, mas eu sou pastor, eu sou presbítero. Eu sou bacharel em teologia. Olha, eu fiz muito, eu sou presidente da SAF, eu trabalhei muito. Nada disso, meu querido. Nada disso. Se você confia nesses teus argumentos para garantir a salvação, eu quero te dizer, humildemente em Cristo Jesus, você está falhando. Você não está salvo. A salvação está única e exclusivamente baseada na obra de Cristo por nós. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada, por mais que eu venha me esforçar, por mais que eu venha trabalhar ardentemente na casa do Senhor, fique lá de segunda a segunda, nada disso me garante a salvação em Cristo Jesus. Somente Ele. Somente Ele. Somente nele. Esses inimigos do verdadeiro evangelho, eles faziam duras acusações contra Paulo, né, que vai responder a eles citando o seu exemplo como servo genuíno de Deus, que mesmo com todos os motivos para confiar na carne e gloriar-se nisso, ele considerou todas as coisas como perda. O que ele quer dizer é que a vantagem de se ter nascido num lar cristão e de se ter recebido uma maravilhosa e distinta, né, educação cristã, doméstica, em casa, torna-se desvantagem quando é considerada como base sobre a qual se constrói a esperança de vida eterna. O mesmo se pode dizer com respeito ao dinheiro, ao atrativo pessoal, ao vigor físico, e por aí vai. E por aí vai. Tais benefícios podem se reverter em entraves, né? Os degraus que seriam para você se subir acabam se tornando objetos de tropeço.
se forem usados erroneamente. Tudo isso é considerado perda por amor a Cristo. É isso que Paulo fala. Porque se Paulo não tivesse renunciado ao demasiado valor que ele atribuía a esses privilégios e empreendimentos, eles o teriam privado de Cristo, um único lucro real que ele poderia ter. E qual o motivo? O motivo que o apóstolo tem para lançar fora do barco de sua vida religiosa todos os valores anteriormente buscados com tanto afã, com tanta perseverança, se encontra no verso 9. E esse verso 9 é super importante. Veja o que diz: o motivo por isso tudo é ser achado nele, não tendo justiça própria, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Esse versículo apresenta o cerne da doutrina paulina da salvação em Cristo. Se pela fé renunciamos toda a justiça própria e recebemos aquela que é oferecida por Deus mediante a fé nele, garantimos o mais precioso de todos os valores. A união com Cristo pela fé, que nos enxerta nele, que é também chamada de união mística, pela operação do Espírito Santo, nos garante a participação na própria justiça impecável de Cristo. Essa justiça Deus oferece de graça a todos os que confiam no seu Filho. A justificação, o ato divino que legalmente nos absolve dos nossos pecados e nos declara justos, não depende de nada, não depende de nada bom ou justo que possamos oferecer em troca. Deus fez tudo para que não tivéssemos em nós motivos de glória e para que só exaltássemos a Jesus Cristo. Assim, Paulo deixa bem claro que a justificação pela fé e a união com Cristo são realidades equivalentes. Ambas explicam o porquê de os pecadores salvos gozarem da justiça que eles não poderiam produzir. Não é por retidão ou piedade por eles alcançados, mas por dádiva completamente gratuito, por graça. Bom, nisso Paulo vai apresentar então agora essas 4 metas na vida. 4 metas que ele tinha em vida são descritas no verso 10. A primeira meta de Cristo, a primeira meta de Paulo, ele vai dizer lá que é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Ele tem em mente não só, ou mesmo, principalmente, aprender e saber certos fatos sobre Cristo. Paulo ele não se satisfazia em apenas conhecer e saber os atos, saber ler todos os evangelhos. Ele não era apenas sobre isso. Ele estava falando principalmente sobre a participação de certas experiências com ele. Ele desejava viver totalmente envolvido com Cristo, para que Jesus seja completamente tudo para ele. Eu costumo dizer que há uma diferença entre você conhecer e saber quem é. Você sabe quem é alguns ícones da TV. Você sabe quem são alguns jogadores de futebol. Mas você não os conhece a fundo. Você não os conhece profundamente. Você não os conhece na intimidade. E é isso que Paulo está falando aqui. O desejo dele era conhecer a Cristo. Era viver totalmente envolvido em Cristo, para que Cristo fosse completamente tudo para ele. Segunda meta de vida de Paulo, além de conhecer a Cristo, é conhecer o poder da sua ressurreição. Veja bem, ele anseia por uma sempre crescente provisão do poder que procede do Salvador redivivo e exaltado. Aquele Salvador que, pelo poder de sua própria ressurreição, por seu Espírito, garante a Paulo sua própria justificação. Porque quando o Pai ressuscitou o Filho, provou assim que aceitaria o resgate pago por Cristo. Como plena satisfação pelo pecado de Paulo. Foi esse mesmo Cristo redivivo que enviou o Espírito ao coração de Paulo com o propósito de santificá-lo. A vida de Cristo no céu é sempre a causa da nova vida de Paulo aqui na terra. Este anseia por uma crescente provisão desse poder purificador,
né? O poder aqui, essa palavra dínamos, né? Essa dinamite que destrói o pecado e que abre caminho para uma santidade pessoal e para um testemunho eficaz. A terceira meta de vida de Paulo, aqui revelada no verso 10, é tomar parte dos seus sofrimentos, tomar parte dos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Jesus, quando viveu no mundo, incluíram toda a forma de rejeição dos homens. Nosso Senhor suportou o que o autor aos Hebreus vai dizer de tamanha oposição dos pecadores. Esses sofrimentos de Cristo ocorreram em consequência direta da sua humilhação e obediência, que nós vimos na aula passada, né? Na humilhação de Cristo. Paulo ele não esperava nem desejava melhor sorte nesse mundo que teve o seu Senhor. Ele desejava participar dessas aflições por causa de Cristo e somente para a glória dele. Não que isso fosse contribuir um pouquinho para a sua salvação, mas ele gostaria de participar desses sofrimentos de Cristo para a glória dele. O que Cristo sofreu por nós na terra foi infinitamente mais do que necessário para contribuir, para cobrir todos os nossos pecados. As perseguições, as dores que os discípulos passaram, nada contribuem para a expiação do pecado humano. A redenção ou o preço do nosso resgate, só o Filho perfeito pode oferecer ao Pai. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o preço sacrificial para divulgar essa notícia redentora é o que resta das aflições de Cristo. Participar das aflições de Cristo, e aí a gente chega na quarta meta de vida de Paulo, que é conformar-se com ele na sua morte. Isso significa tornar-se morto para o pecado. Isso implica morte para o egoísmo, né? E daí a gente vê a ansiedade de Paulo em ser uma bênção para os outros, como foi Cristo em sua morte. É assim que uma pessoa se torna conformada à morte de Cristo. A conclusão do apóstolo quanto à vida cristã é que esta é semelhante a uma corrida. A figura de linguagem utilizada nos versos seguintes é das antigas corridas romanas, né? Onde você corria para alcançar o triunfo que estava ali na linha de chegada. Paulo ele vai rejeitar completamente a ideia de que mesmo agora a corrida é tanto boa quanto ganha. Não é fácil, não vai ser fácil correr. Paulo vai rejeitar isso, né? O Hendricks vai afirmar que Paulo, né, que ele era um firme crente na doutrina da eleição antes da fundação do mundo e consequentemente também, como já foi indicado, na possibilidade de certeza da salvação. No entanto, Paulo ele não acreditava numa eleição à parte da responsabilidade humana, tá? Eleição divina, responsabilidade humana, né? Numa salvação sem o esforço humano. Nós falamos sobre isso quando nós falamos sobre desenvolver a salvação. Ainda que já houvesse sacrificado tudo em seu serviço para o Senhor, ele está certo de uma coisa, que não havia ainda alcançado completamente a ressurreição espiritual e moral que eleva alguém dentre aqueles que estão mortos em pecados. Em outras palavras, traduzindo, ele está seguro de que ainda não alcançou a perfeição. Em princípio, sim, mas não ainda numa medida plena, longe disso. A luta contra o pecado, o temor, a dúvida ainda não terminou. Encorajado e capacitado pelo fato de que Cristo Jesus foi quem firmemente o alcançou e tomou plena posse dele, o apóstolo prossegue na ardorosa perseguição do objetivo para o qual ele foi designado. Paulo ele não se colocava entre os que julgavam que já haviam alcançado o alvo divinamente escolhido para cada um. E aí o que parece no texto é que chegou em Filipos, como também em outras igrejas, né, em outras igrejas gregas e outras igrejas dali, uma teologia perfeccionista.
onde muitos já se achavam perfeitos, onde muitos já se achavam ter alcançado a sabedoria, e alcançando a sabedoria e alcançando Cristo, alcançaram a perfeição. Paulo ele descarta isso. Paulo ele vai falar contra isso. Esses propagandistas do erro, né? Eles provavelmente baseavam a sua pretensão, no fato de que, segundo eles viam, eles não apenas aceitavam a Jesus como seu Salvador, mas também eram escrupulosos em sua adesão aos ritos judaizantes. Olha, eu sou plenamente convicto de que aceitei a Cristo agora, eu completei todas a lei de Moisés, então eu alcancei a perfeição. Era isso que eles pensavam. O apóstolo ele vai rejeitar isso, vai rejeitar essas pretensões. Ele vai dizer mais ou menos assim, é como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos assim: essa não foi a minha experiência. Essa não foi minha experiência. A retidão legal e a escravidão aos mandamentos externos me serviram de empecilho, antes que de auxílio. Entretanto, como crente em Cristo e em sua suficiência, estou longe do alvo da perfeição espiritual. Qualquer coisa que outros pretendam ter alcançado, no entanto, eu ainda não alcancei. E aí Paulo vai dizer o famoso versículo, né? E aí nós temos aqui o termo avançando, que no grego quer dizer estendendo-se, esticando-se ao máximo, né? Mostra a obsessão do homem de Deus na perseguição, né? O que no grego nós traduzimos por prosseguir, prossigo, na perseguição do alvo, né? O alvo que significa em grego um objeto no qual se fixa os olhos. A meta numa corrida corresponde ao prêmio descrito simplesmente como a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A figura da corrida ela serve para destacar que Paulo enxergava nitidamente o alvo e esperava logo receber o seu prêmio. Ele refere-se ao encontro com seu amado Senhor, o qual já descrevera como incomparavelmente melhor. Como ele vai dizer lá no capítulo 1, no verso 23, incomparavelmente, encontrar com meu amado Senhor Jesus é incomparavelmente melhor do que viver neste mundo de sofrimento e decepção. E aí você me pergunta: Leandro, mas você falou que eram 2 inimigos. Nós só falamos dos judaizantes, o texto está quase acabando. Pois bem, dá uma pausa, bebe uma água e vamos focar de novo, que ainda tem mais um inimigo. E a gente já está acabando. É o finalzinho do texto, Paulo acrescenta o segundo inimigo, ou melhor, o inimigo. São os inimigos da cruz de Cristo, que o Hendrickson vai chamar, né, de os sensualistas. Vamos entender isso. O último inimigo que Paulo pede para que os filipenses tenham cuidado é chamado, né, como sensualistas, que são pessoas que se comprazem nos prazeres da carne, são comilões, são imorais. Além de tudo, eles pretendiam ser cristãos. Contra eles, Paulo pede aos crentes da igreja de Filipos que, olha, não imitem eles não, me imitem. Contra esses, Paulo pede que eles o imitem. E aí você pode até pensar que Paulo foi um tanto arrogante, né? Isso significa o seguinte: abnegação em contraste com a autocomplacência, né? Humildade, confiança cristocêntrica em lugar de arrogante presunção, de idealismo versus indolência, e assim também espiritualidade em contraste com a sensualidade. Quando Paulo fala para eles não olharem para esses falsos crentes, para esses falsos mestres, para esses sensualistas, ele fala: olha, me imitem, porque lembra de tudo aquilo que eu falei para vocês, que Cristo é, que devemos ser. Então, sigam esse exemplo. Tenham a inclinação para as coisas celestiais e tenham profunda oposição a esse mundanismo. E aí talvez você possa até fazer a seguinte pergunta, né?
Não seria presunção demais de Paulo dar-se como exemplo? Não seria presunção demais de Paulo falar, olhem para mim? Né? Mas é interessante nós entendermos isso. Antes de indicar sua pessoa como exemplo ou modelo, né, o apóstolo Paulo ele lembrou aos filipenses que Cristo é o principal modelo. Isso está bem logo aqui em cima, no capítulo 2, dos versos 5 a 8. Em consequência, eles sabiam que Paulo, os filipenses, eles sabiam que o que Paulo queria dizer era simplesmente o seguinte, olha, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. É um exemplo que Paulo, um ensinamento que Paulo já deu lá aos Coríntios. O apóstolo ele não estava colocando-se num pedestal como se fosse perfeito, senão que, ao contrário, ele estava com seus amigos a lutarem pela perfeição, tendo plena consciência de que, juntamente com ele, estavam ainda bem longe do ideal. E além do mais, além de tudo isso, Paulo não pensava em si próprio. Né? É bem interessante quando nós vemos o texto direitinho. Ele está pensando, né, e ele se juntava a outros exemplos de bons crentes, como Timóteo, como Epafrodito, que ele mesmo já falou. Né? Presta atenção no texto e veja que há um pronome, o pronome nós, no lugar do eu. Veja bem, o que diz o texto, né? Ele fala assim, olha, e observem atentamente os que andam segundo o modelo que vocês têm em nós. Paulo está dizendo, olha, em vez de fixar sua atenção naqueles que têm confundido a liberdade cristã com licenciosidade, com promiscuidade, focalizem-na nos que são guias fiéis da conduta cristã. Sejam eles seu exemplo ou modelo. Paulo prossegue de forma emocionada a sua demonstração, dizendo que com lágrimas nos olhos, tais pessoas que se diziam passar por cristãs enganavam-se a si próprias e desonravam a Deus. Eles eram muitos, né? Nós vamos falar porque Paulo vai dizer porque muitos, né? Muitos entre vocês. Porém, eles não faziam parte da membresia da igreja. Não, Paulo não teria elogiado a igreja antes, né? Eles poderiam ser pregadores itinerantes, pregadores que rodavam e iam de igreja em igreja. Eles não eram simples inimigos, mas segundo Paulo, eles eram os inimigos da cruz de Cristo. Se os amigos da cruz de Cristo são aqueles que mostram em suas vidas que atingiram o espírito da cruz, ou seja, a abnegação, os inimigos da cruz são então aqueles que manifestam exatamente a atitude oposta, ou seja, a autoindulgência, a automisericórdia. Os amigos da cruz não amam o mundo. Na verdade, o mundo está crucificado para eles e eles para o mundo. E isso porque se gloriam na cruz. Olha que loucura. Os inimigos da cruz amam o mundo e as coisas que há no mundo. Eles têm sua mente voltada para as coisas terrenas. E é que Paulo vai nos advertir, né, que a nossa pátria está no céu mais uma vez. Motivado por seu grande amor pelos filipenses, o apóstolo realmente chora ao pensar no fato de que esses inimigos da cruz tentaram seduzir os membros da primeira igreja que foi plantada por ele na Europa. Né? Um dos segredos do sucesso de Paulo como missionário, meu querido, era o seu interesse genuíno e pessoal por aqueles a quem o Senhor havia confiado os seus cuidados espirituais. Este amor era tão real e terno que os recessos mais íntimos do seu coração se comoviam a perceber que algum perigo os ameaçava. E nós vamos ver quem são esses inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses sensualistas? Bom, o texto vai dizer que o destino deles é a perdição. Este é o seu destino decretado, né? Pois Deus ordenou que o fim deles será conforme as suas obras. Este fim é o fruto das suas vidas ímpias, é o salário conquistado por seus pecados, né? Destruição ou perdição. Isso é diferente de aniquilamento, de aniquilação, tá?
Não significa que eles vão cessar, vão parar de existir, vão sumir. Pelo contrário, significa que eles vão ter uma punição eterna. O texto vai dizer também que o Deus deles é o ventre. E em vez de procurar manter seus apetites físicos sob controle, compreendendo que nossos corpos são templos do Espírito Santo, no qual Deus deve ser glorificado também, essas pessoas se entregavam à glutonaria, né, à comilança e à licenciosidade. Eles adoravam a sua natureza sensual. Ainda diz que o texto vai dizer que a glória deles está na infâmia. Eles depositavam seu orgulho naquilo que deveriam se envergonhar. Não apenas levavam a um bom termo seus maus desígnios, mas ainda se vangloriavam disso. E como hoje em dia isso é comum, né? As pessoas têm se gloriado do jeitinho, se gloriado da esperteza, se gloriado de tirar vantagem em tudo. Além disso, né, esses inimigos eles só se preocupavam com as coisas terrenas. Sendo carnais, correndo após a carne, cogitavam das coisas da carne. A disposição da carne, como diz o texto, é inimizade contra Deus. E esses tais eram os inimigos da cruz de Cristo. Uma passagem paralela, né, de Colossenses 3, o apóstolo vai nos mostrar que era nessas coisas terrenas que tais pessoas punham seu coração. E aí em Colossenses vai dizendo, imoralidade, impureza, paixões desordenadas, maus desejos, avareza, mau temperamento, ira, malícia, blasfêmia, conservação torpe, por aí vai. A prática desses inimigos não condiz com aquele modo digno do Evangelho que o apóstolo fala no primeiro capítulo. Não condiz com os cidadãos dos céus. Os filipenses consideravam Roma como a sua terra natal, né? A qual eles ainda pertencem, a qual eles têm os seus registros, a quais eles imitam o seu modo de vestir, imitam o seu jeito de falar, a quais eles são governados pelas suas leis, a quais eles desfrutam de uma certa proteção, e o imperador eles adoram como seu salvador. No sentido bem mais sublime e real, esses cristãos habitantes de Filipos devem reconhecer que a sua pátria é o céu. Foi o céu que lhes deu a vida, porquanto nasceram do alto. Olha que bonito, os seus nomes são escritos no livro do registro celestial. As suas vidas estão sendo governadas do céu e de acordo com os padrões celestiais. Seus direitos estão assegurados no céu. Seus interesses estão sendo promovidos lá. Seus direitos estão assegurados no céu. Seus interesses estão sendo promovidos lá. E eles mesmos, os cidadãos do reino celestial que ainda estão na terra, o céu é a habitação de seu cabeça, de quem eles são o corpo. Tão infinitamente íntima é a sua relação com o céu. E este cabeça, na verdade, é Salvador. Na verdade, é o único, o verdadeiro Salvador, que voltará para libertá-los de seus inimigos e para envolvê-los o mais intimamente possível em seu próprio seio. Se alguém faz do ventre um Deus e põe seu coração nas coisas terrenas, como poderá esperar ser ainda bem-vindo o Imaculado Santo e infinitamente glorioso Salvador em seu tão maravilhoso advento? Esta é seguramente a razão, pelo menos uma das principais, porque a volta de Cristo é aqui mencionada. Os crentes estão ansiosamente esperando o seu Senhor. Eles o esperam na qualidade de Salvador. Mesmo como juiz, ele ainda será o seu Salvador. Nem este, nem aquele Deus pagão, nem tampouco o imperador romano. Só Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador, a quem os crentes ardentemente esperam. Como seu Salvador, ele os livrará das consequências finais do pecado e os defenderá plenamente, a eles e a sua causa, e lhes outorgará as gloriosas heranças dos santos em luz, num universo maravilhosamente rejuvenescido. Na reintegração de nossa personalidade com o corpo transformado igual ao corpo de Jesus Cristo,
não teremos que lutar contra o corpo, nem sentiremos mais a sua humilhação. Nunca mais sentiremos cansaço ou fome. Cantaremos louvores sem enfado. Serviremos sem desejarmos férias. Tudo, e particularmente nossos corpos, estarão subordinados na mais perfeita submissão a Deus. Então poderemos servi-lo sem qualquer impedimento. Assim Paulo conclui esse grande capítulo, meu querido. Ele atingiu o degrau mais alto da escada. Desde a conversão, com seu repúdio a todos os méritos humanos, a justificação e a santificação como alvo da perfeição sempre em mira, atinge a grande consumação, quando alma e corpo, a pessoa por inteiro, em união com todos os santos, glorificará a Deus em Cristo, em novos céus e nova terra, pelos séculos dos séculos. E tudo isso pela soberana graça e poder de Deus e para a sua eterna glória. Estamos chegando ao final da carta. Nossa viagem à igreja de Filipos está quase chegando ao fim. Na próxima semana, nós vamos estudar Filipenses capítulo 4, o finalzinho. E aí eu peço a você que leia o texto, faça suas anotações, anote suas dúvidas e envie para a gente. Envie para a gente. Nós poderemos tentar responder suas dúvidas na próxima aula. Amém, meu querido? Graça e paz. Que Deus nos abençoe.